Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. Mas hoje, depois de tantos anos, eu resolvi abrir meu coração. Meu nome é Emília da Conceição Costa, tenho 73 anos, e essa é a história que marcou a minha vida. Uma história que começou no interior que quase não existe mais, no meio do poeirão do sertão goiano, e que me jogou num redemoinho de vergonha e dor, mas também me ensinou a voar mais alto do que eu jamais imaginei. Se vocês gostam de histórias reais, aquelas que apertam o peito e depois dão um fôlego novo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal para não perder nada, e me conta nos comentários de onde vocês estão me ouvindo. Pode ser de uma casinha humilde no interior, de um apartamento na capital, não importa. Só me diz para eu sentir vocês mais perto. Agora escuta com atenção, porque o que eu vivi, meus queridos, pouca gente teria suportado. E hoje eu tô aqui para provar que mesmo quando o chão some debaixo dos pés, a gente pode encontrar asas. Ah, meus queridos, como eu me lembro daqueles tempos. A vida, naquele começo, era um rio manso que corria sem pressa, refletindo o céu azul e as nuvens brancas, sem uma única pedra atrapalhar seu curso. Eu me criei em Caldas Novas, quando ainda era um vilarejo pacato, bem antes de se transformar nesse burburinho de turistas que é hoje. Minha casa era simples, de tijolinho à vista, com alpendre onde eu passava horas com minha avó, Dona Cotinha, desfiando milho para fazer fubá ou descascando mandioca para o pão de cada dia. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o coachar dos sapos no brejo à noite, o canto do galo anunciando a aurora, tudo isso era trilha sonora da minha infância. Meus pais, José e Francisca, eram a rocha da minha vida. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de um abraço que tirava qualquer medo, trabalhava na roça de sol a sol. Plantava milho, feijão, arroz, o necessário para nossa mesa e um pouco mais para vender na feira. As mãos calejadas dele eram um mapa de uma vida de trabalho duro, mas os olhos dele brilhavam de orgulho quando me via com meus livrinhos na mão. Minha mãe, Dona Francisca, era a alma da casa. Com seu riso fácil e seu tempero incomparável, transformava qualquer ingrediente simples num banquete. Ela me ensinou a costurar na velha máquina Singer, a bordar, a fazer os doces de compota que todo mundo na vizinhança elogiava. E foi dela que herdei o gosto pela leitura, as histórias de cordel que ela lia para mim, a luz bruxuleante da lamparina, depois que o sol se punha. Nós não tínhamos luxo, longe disso. Água da cacimba, luz de vela ou querosene, rádio de pilha para ouvir as novelas e as notícias da capital. Mas tínhamos algo muito mais valioso, a riqueza do afeto. As reuniões na casa da vizinha, Dona Severina, para fazer mutirão de arroz, onde as mulheres se juntavam, batiam papo, e as crianças corriam soltas no quintal. As festas juninas na praça da igreja, com fogueira alta, quadrilha animada, e o cheiro doce de quentão e paçoca no ar. As romarias para a Trindade, onde íamos a pé, cantando hinos, com os pés empoeirados, mas a alma leve. Cada um desses momentos está gravado na minha memória como um tesouro. Eu era uma menina sonhadora, curiosa. Gostava de estudar, de aprender coisas novas. Minha professora, Dona Alzira, uma senhorinha miúda de óculos na ponta do nariz, dizia que eu tinha cabeça boa. E eu aproveitava cada migalha de conhecimento que ela oferecia. A biblioteca da cidade, que era mais uma sala pequena com algumas estantes empoeiradas, era meu refúgio. Lá, eu viajava por mundos distantes, me perdia em histórias de heróis e heroínas, e sonhava com um futuro onde eu também faria diferença. Queria ser professora, queria levar luz para as outras crianças, assim como Dona Alzira fazia por mim. E foi nesse cenário de simplicidade e sonhos que Manuel apareceu na minha vida. Ele era do Rio Verde, um rapaz alto, de olhos claros e um sorriso que desarmava qualquer um. Veio para Caldas Novas trabalhar na construção da primeira pousada maior que estavam fazendo na beira do rio. Lembro-me do dia que o vi pela primeira vez. Eu estava na feira, ajudando minha mãe a vender os queijos que ela fazia. Ele parou na nossa barraca, pediu um pedaço, e nossos olhares se cruzaram. Foi como se um raio me atingisse, meus queridos. Uma sensação estranha, um calor no peito que eu nunca tinha sentido antes. Ele sorriu, um sorriso que parecia iluminar a feira inteira, e eu, boba, só consegui gaguejar um boa tarde. A partir daquele dia, Manuel passou a frequentar a feira todos os sábados. Sempre comprava um pedaço de queijo, mas o que ele queria mesmo era conversar. No começo, eram palavras tímidas, perguntas sobre o tempo, sobre a colheita. Mas aos poucos, a conversa foi fluindo. Ele me contava sobre o Rio Verde, sobre seus sonhos de ter um pedaço de terra para ele, de construir uma família. E eu falava dos meus livros, das minhas aspirações de ser professora.
Não demorou muito para que o namoro fosse oficializado, com a bênção dos meus pais, claro. No interior, as coisas eram assim, sem atropelos. Nosso namoro foi à moda antiga, puro e respeitoso. Passeios na beira do rio, de mãos dadas, conversas longas na porta da minha casa, debaixo do céu estrelado. Ele me trazia flores do campo, margaridas e sempre vivas que ele colhia no caminho do trabalho. Cantava para mim modas de viola, com aquela voz grave que me arrepiava. Meus pais gostavam muito dele, viam nele um moço trabalhador, de bons princípios. E eu? Eu estava perdidamente apaixonada. Cada toque, cada olhar, cada palavra dele me fazia sentir a mulher mais sortuda do mundo. Eu via nele o futuro que eu sempre quis, uma casa, filhos correndo pelo quintal, e um amor que duraria a vida inteira. Aos 19 anos, com um ano de namoro, Manuel me pediu em casamento. Foi debaixo do Jequitibá centenário que ficava perto da igreja, num fim de tarde dourado. Ele se ajoelhou, tirou do bolso uma caixinha com um anel simples de prata, e me fez a pergunta. Meu coração disparou como beija-flor enflorada. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, e eu disse sim com toda a força da minha alma. Aquele momento parecia um conto de fadas, o ápice da felicidade. O casamento foi simples, como era o costume. A cerimônia na igreja matriz, com os bancos cheios de parentes e amigos, o cheiro de incenso no ar e a voz do padre Antônio ecoando as palavras sagradas. Minha mãe fez meu vestido de noiva, um branco puro, com bordado singelo nas mangas. A festa foi no quintal da casa dos meus pais, com muita comida boa, galinhada, empadão goiano, pamonha, bolo de fubá, sanfona e viola até a madrugada. Foi uma alegria sem igual, a celebração de um amor que parecia inabalável. Nos primeiros anos de casados, morávamos numa casinha alugada, bem pequena, perto da igreja. Manuel continuava trabalhando na construção, e eu, como ainda não tinha conseguido um posto como professora, ajudava minha mãe a bordar enxovais para fora. A gente economizava cada tostão, sonhando com a casa própria, com a nossa família. Nossas noites eram de cumplicidade, de planos para o futuro, de risadas bobas. Eu me sentia completa, protegida, amada. A rotina era simples, mas cheia de significado. Acordávamos cedo, tomávamos café da manhã juntos, ele ia para o trabalho, eu me dedicava aos bordados e aos afazeres da casa. À noite, ele chegava cansado, mas com um brilho nos olhos. Jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, líamos um pouco, e depois dormíamos abraçados, o som da sanfona da vizinha, seu Pedro, que ensaiava para a próxima festa, nos embalando. A gente sempre quis ter filhos. Era um desejo mútuo, um sonho que a gente cultivava com carinho. E a notícia da minha gravidez foi recebida com uma alegria que não cabia no peito. Lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu estava sentindo umas coisas diferentes, um enjoo pela manhã, um sono fora do normal. Contei para minha mãe, e ela, com a sabedoria de quem já viveu muito, logo desconfiou. Fiz o teste, aquele de farmácia mesmo, e quando vi as 2 listrinhas, meu coração disparou. Corri para contar pro Manuel assim que ele chegou do trabalho. Ele me pegou no colo, me rodou, os olhos marejados de emoção. Um filho, Emília. Nosso filho, ele dizia, e eu chorava de tanta felicidade. O mundo parecia mais colorido, mais vibrante. A gente já imaginava o quartinho, os brinquedos, o cheirinho de bebê pela casa. Nossos planos para o futuro ganharam um novo contorno, mais forte, mais real. E foi assim, meus queridos, que a minha vida transcorria. Cheia de fé, de amor, de pequenos grandes momentos. Eu acreditava, com toda a minha inocência, que a felicidade que eu sentia era inabalável, que o caminho que eu trilhava era o certo, e que nada, absolutamente nada, poderia abalar a base sólida que eu havia construído ao lado de Manuel. Mal sabia eu que o rio manso da minha vida estava prestes a encontrar uma cachoeira, uma queda vertiginosa que me jogaria num abismo de dor e desilusão. Os primeiros anos de casados com Manuel foram, como eu disse, um hino à felicidade. A chegada do nosso filho, o pequeno Gabriel, transformou a casa num ninho de risadas e descobertas. Ele era a cara do pai, com aqueles olhos claros e um sorriso que derretia qualquer um. Eu, que sempre sonhei em ser mãe, me via realizada em cada mamada, em cada troca de fralda, em cada passinho hesitante que ele dava. Manuel, por sua vez, era um pai dedicado, presente. Chegava do trabalho e corria para brincar com o filho, jogava ele para cima, fazia aviãozinho. A gente era uma família perfeita, daquelas de comercial de margarina, sabe? A gente nem imaginava que as rachaduras, finas como um fio de cabelo, já estavam começando a aparecer,
quase imperceptíveis, na base do nosso castelo de areia. Começou com pequenas mudanças na rotina de Manuel. Antes, ele chegava pontualmente, sempre com fome e louco para ver o Gabriel. Mas aí, as horas extras começaram a se estender. Primeiro, uma vez por semana, depois duas, até virar quase rotina. Ele sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. A obra atrasou. Emília, tivemos um problema com a entrega de material. Tive que ficar até mais tarde com o mestre de obras. E eu, boba, acreditava. Acreditava porque eu amava, porque confiava. Meu pai sempre me ensinou que a confiança é a base de tudo, e eu nunca imaginei que alguém que eu amasse pudesse me trair. Mas a verdade é que o instinto materno e o instinto feminino são coisas que a gente não pode ignorar. O cheiro dele também mudou. Antes, era o cheiro de suor, de cimento, de terra. O cheiro de um homem que trabalhou duro. De repente, começou a vir com um perfume diferente, um cheiro adocicado, de mulher. E não era qualquer perfume, era um que eu não usava. Quando eu perguntava, ele desconversava, dizia que era o cheiro da obra, dos colegas. Eu sentia um nó na garganta, mas tentava me convencer que era coisa da minha cabeça. Meu coração já começava a se apertar, a se encher de um pressentimento ruim. As conversas, antes tão fluidas e cheias de planos, foram ficando ralas. Ele estava sempre cansado, distante. Quando eu tentava tocar no assunto, ele se irritava, dizia que eu estava implicando, que eu era ciumenta. Você tá imaginando coisa, Emília. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa exausto, e você ainda vem com essas picuinhas? A voz dele já não tinha a mesma doçura, e o olhar, que antes me buscava com carinho, agora se desviava, parecendo fugir de algo. Eu me sentia sozinha, à deriva, num mar de incertezas. As noites que antes eram de abraços e carinhos, agora se transformavam em silêncios pesados, interrompidos apenas pelo choro baixinho do Gabriel. A gota d'água, o estupim que incendiou a minha vida, aconteceu num fim de tarde de uma terça-feira cinzenta. O céu estava carregado, prometendo chuva, e o ar pesava com uma sensação de desgraça iminente. Gabriel, que na época tinha uns 3 anos, estava com uma febre alta, choramingando no meu colo. Eu estava aflita, sem saber o que fazer. O posto de saúde já tinha fechado, e o médico particular era caro. Liguei para a obra onde Manuel trabalhava, torcendo para que ele já tivesse saído, para que ele pudesse me ajudar a levar o menino. A voz do outro lado da linha, a da secretária, a dona Cleusa, uma senhora já de idade, de fala arrastada, me atendeu com a voz cheia de cansaço. Manuel? Ah, minha querida, ele não tá mais aqui não. Saiu faz umas 2 horas, disse que ia resolver uns negócios na cidade. E não vai voltar hoje não, viu? Um calafrio me percorreu a espinha. 2 horas. Resolvendo negócios. Mas ele tinha me dito que a obra ia se estender até tarde. A boca ficou seca, as pernas tremeram. Eu desliguei o telefone com as mãos suadas e o coração disparado. Sentei no chão, com Gabriel nos braços, e as lágrimas começaram a escorrer sem parar. Não eram lágrimas de tristeza ainda, mas de uma mistura de raiva, confusão e um medo gelado. Onde estava Manuel? O que ele estava fazendo? Eu tentei ligar de novo para a obra, para o telefone fixo da casa de um colega dele, o Zé Pedro, mas ninguém atendeu. A cada toque que não era atendido, a ansiedade me consumia. Eu andava de um lado para o outro da sala, com Gabriel dormindo nos meus braços, enquanto a chuva começava a cair lá fora, forte, como se o céu chorasse comigo. A raiva começou a ferver dentro de mim. Era uma raiva diferente, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Não era só a raiva da mentira, mas a raiva da burrice, da cegueira, da minha própria inocência. Como eu pude ser tão ingênua? No dia seguinte, Manuel chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Entrou assobiando, perguntou do Gabriel, me deu um beijo rápido na testa. E eu, meus queridos, não consegui me conter. O vulcão que estava dentro de mim explodiu. Onde você estava, Manuel? Onde? Ontem, quando eu precisei de você, com Gabriel com febre, você não estava em lugar nenhum. Ele tentou desconversar, disse que tinha ido buscar um material importante, que não deu tempo de avisar. Mas a voz dele tremia, e os olhos fugiam dos meus. Eu não aguentei. Não minta para mim, Manuel. Eu liguei para a obra, a Cleusa disse que você saiu faz 2 horas. Onde você estava, pelo amor de Deus? A voz dele foi perdendo a calma, ficando áspera. Você tá louca, Emília? O que você tá insinuando?
Eu sou um homem trabalhador, não sou de vagabundagem. Eu estava em puros nervos. Não era mais a mulher mansa e conformada de antes. A fúria me dominava. Vagabundagem, Manuel? E o que você chama de vagabundagem? Sair por aí enquanto seu filho tá com febre e sua esposa sozinha, preocupada, te esperando? Ele tentou me abraçar, me acalmar, mas eu o empurrei. Não me toque. Não me toque com essas mãos sujas de mentira. A partir daquele dia, a casa se transformou num campo de batalha. Não havia mais paz. Cada olhar, cada palavra era um punhal. Ele continuava com as suas saídas misteriosas, e eu, consumida pela desconfiança, não conseguia mais fingir que não via. Comecei a reparar em coisas que antes me passavam despercebidas. O lenço com cheiro de perfume que ele deixou cair do bolso. O bilhete amassado com um número de telefone estranho que encontrei dentro de um livro que ele estava lendo. Meu coração já estava em frangalhos, e cada nova descoberta era um golpe fatal. Numa tarde, decidi seguir Manuel. Foi uma decisão impensada, movida pelo desespero. Deixei o Gabriel com minha mãe, inventei uma desculpa qualquer, e me postei na esquina da rua, esperando ele sair do trabalho. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia saltar pela boca. Quando ele saiu, em vez de pegar o caminho de casa, virou para outra rua, a que levava para a parte mais nova da cidade, onde ficavam alguns bares e pensões. Eu segui à distância, escondida atrás dos postes, com o chapéu de palha bem abaixado para não ser reconhecida. A cada passo, um pressentimento mais forte me dominava. Ele parou em frente a uma casa de portas e janelas fechadas, dessas que a gente já sabia que não era coisa boa. Deu 3 batidas discretas na porta, e ela se abriu. E ali, meus queridos, bem ali, na porta, estava uma mulher. Uma mulher jovem, de cabelos claros, um vestido vermelho apertado e um sorriso largo, um sorriso que eu conhecia, porque era o mesmo que Manuel me dava. Ela o puxou para dentro, e a porta se fechou. Naquele momento, o mundo parou de girar. O ar faltou nos meus pulmões. Não senti raiva, nem tristeza. Senti um vazio, um vácuo imenso que me sugava para dentro de mim mesma. Era como se a minha alma tivesse sido arrancada do meu corpo. As pernas bambearam, e eu precisei me segurar num poste para não cair. As lágrimas vieram, não as de fúria, mas as de uma dor profunda, cortante, que dilacerava meu peito. A imagem deles dois, tão próximos, tão íntimos, se repetia na minha mente como um filme de horror. Eu voltei para casa a pé, sem rumo, sem sentir as pernas, a alma em carne viva. A chuva fina começou a cair, e as lágrimas se misturaram com as gotas no meu rosto. Eu não sentia frio, não sentia nada além da dor excruciante da traição. Cheguei em casa, entrei sem fazer barulho, e me joguei na cama, abraçando o travesseiro. O choro, antes silencioso, virou um lamento, um grito abafado de desespero. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Só sentia a dor. Uma dor que parecia rasgar meu corpo ao meio. A casa, antes cheia de vida, agora era um túmulo de sonhos despedaçados. E o pior de tudo, meus queridos, era saber que aquela cena, aquele abraço, aquele sorriso dela, não era um engano, não era uma invenção da minha mente doente. Era a mais pura e cruel realidade. A minha vida, do jeito que eu conhecia, tinha chegado ao fim. A notícia, como fogo em palha seca, se espalhou por Caldas Novas em poucas horas. No interior, as paredes têm ouvidos e as fofocas correm mais rápido que o vento forte. A mulher com quem Manuel me traía era Mariana, a filha mais nova do seu Joaquim, o dono do armazém. Uma moça nova, recém-chegada da capital, com jeito espalhafatoso e roupas que, para a época, eram um escândalo. Ela já tinha fama de ser mulher fácil, de andar com homens casados. Mas eu, na minha bolha de amor e ingenuidade, nunca imaginei que a história dela se cruzaria com a minha. A descoberta pública da traição foi como se eu fosse jogada na praça principal, nua e exposta, para que todos pudessem apontar o dedo e cuspir em mim. Eu já sentia a dor da traição, a dor de um coração partido. Mas a humilhação pública, essa foi uma ferida que sangrou por muito tempo. As vizinhas, que antes vinham pedir uma pitada de açúcar ou um fio de linha, agora me olhavam com pena, com um misto de curiosidade e desprezo. O cochicho era constante. Nas ruas, nas missas, na feira. Eu ouvia as frases cortadas, os risinhos abafados, as palavras pobre Emília, coitada da mulher do Manuel, bem feito para quem não soube segurar o marido. As mulheres, que deveriam se compadecer, muitas vezes eram as mais cruéis.
Parecia que a culpa era minha, por não ter segurado meu marido, como se homens fossem objetos que a gente pudesse prender numa corrente. Manuel, por sua vez, agiu como um covarde. Quando eu o confrontei com a verdade, com tudo que eu tinha visto, ele negou veementemente, depois tentou minimizar, dizer que não era nada demais, que era coisa de homem. Como se a dor da traição, a quebra de um juramento, fosse algo insignificante. Ele não pediu perdão. Não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, parecia irritado, incomodado com a minha dor, como se eu fosse um peso para ele. Ele foi embora de casa naquele dia, batendo a porta e me deixando sozinha, com Gabriel chorando no berço, e o meu mundo em pedaços. Meus pais, coitados, ficaram desolados. Minha mãe chorava comigo, me abraçava, me dizia que ia ficar tudo bem. Meu pai, com a voz embargada, tentava me dar força. Levanta a cabeça, minha filha. Você é forte, vai superar isso. Mas as palavras, por mais bem-intencionadas que fossem, não conseguiam aplacar a tempestade que me devastava por dentro. Eu me sentia suja, diminuída, como se a minha vida tivesse perdido todo sentido. Eu, que sempre fui tão cheia de sonhos, de planos, agora me via num abismo sem fundo. A casa, antes um lar de risadas e amor, virou um cativeiro. Eu mal saía. Tinha vergonha de encarar o mundo, de sentir os olhares me perfurando por trás. As poucas vezes que eu me arriscava a ir na venda, ou na missa, sentia os olhares em mim, os sussurros. Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, o centro de todas as atenções. Era uma tortura. As vizinhas paravam de conversar quando eu passava, as crianças me olhavam com curiosidade, e eu sentia que o dedo em riste de cada um delas me apontava como a mulher abandonada. A culpa, meus queridos, é uma das piores prisões. E eu me sentia culpada por ter amado demais, por ter confiado demais, por ter sonhado demais. O dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso. Manuel sumiu, não me dava mais nenhum tostão para o sustento do Gabriel. Eu estava desesperada. Meus pais me ajudavam no que podiam, mas a renda deles também era apertada. Eu tentava bordar para fora, como fazia antes, mas a minha cabeça não funcionava. As mãos tremiam, os pontos saíam tortos. A vontade de viver tinha desaparecido, e eu me sentia um peso para minha família. As noites eram as piores. Enquanto Gabriel dormia serenamente no berço, eu me entregava ao choro silencioso, às perguntas sem resposta. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Será que eu não era boa o suficiente? A insônia se tornou minha companheira fiel. Eu passava horas e horas olhando para o teto, revivendo cada momento, cada palavra, cada olhar, em busca de um sinal que eu não tinha visto, de um erro que eu poderia ter evitado. O desespero era tão grande que eu chegava a desejar que tudo acabasse, que a dor parasse. Lembro de uma tarde, quando eu estava sentada no alpendre, olhando para o nada, com Gabriel brincando no chão. Ele me olhou com aqueles olhinhos claros, inocentes, e sorriu. Naquele momento, como um raio, uma faísca de vida se acendeu dentro de mim. Era o Gabriel. Ele era a minha razão de ser, a minha força. Eu não podia me entregar. Eu tinha que lutar por ele. Mas a luta, meus queridos, parecia infinita. Os comentários maldosos não paravam. A coitada da Emília tá magra que só um palito. Nem parece a moça que era cheia de vida. Dizem que ela nem sai de casa mais. Eu ouvia tudo, e cada palavra era um punhal no meu coração já ferido. A vergonha me consumia. Eu sentia que havia falhado como esposa, como mulher, como tudo. O peso do julgamento social era esmagador, e eu me encolhia cada vez mais, me escondendo da vida. A saúde começou a piorar. Eu não me alimentava direito, não dormia. As olheiras profundas marcavam meu rosto pálido. Meu corpo estava fraco, e a alma, mais ainda. Lembro que um dia, minha mãe me encontrou caída no chão da cozinha, desmaiada. Ela me levou para o médico do posto, o Dr. Almeida, um senhor de idade que já me conhecia desde menina. Ele me examinou e disse para minha mãe: Dona Francisca, sua filha está com o corpo fraco, mas a alma está mais fraca ainda. Ela precisa de paz, de se reerguer. Senão, essa dor vai consumir ela por inteiro. As palavras dele ecoaram na minha mente. A dor estava me consumindo. Meus pais tentavam me animar de todas as formas. Meu pai me levava para caminhar no campo, tentava me fazer sorrir. Minha mãe preparava meus pratos favoritos, me contava histórias. Mas era como tentar encher um balde furado. A tristeza era um buraco negro que me sugava para dentro. Eu não via saída, não via luz no fim do túnel.
A vida parecia ter se transformado num labirinto escuro, e eu estava presa lá dentro, sem mapa, sem bússola, sem esperança. A depressão, meus queridos, é um monstro silencioso. Ela se instala devagar, rouba a cor da vida, o cheiro das flores, o sabor da comida. Ela nos faz acreditar que não somos dignos de felicidade, que não há mais motivos para viver. E eu estava afundada nesse abismo. A cada dia, eu sentia que me afastava mais do mundo, que me tornava uma sombra, um eco do que eu já fui um dia. O futuro era um ponto de interrogação sem resposta, e o presente, uma tortura sem fim. Eu me lembro de uma noite em particular. O Gabriel estava dormindo, e eu estava sentada na cadeira de balanço, balançando-me para frente e para trás, embalada apenas pelo som da minha própria tristeza. O relógio da sala marcava 2 da manhã. A casa estava escura, silenciosa, e a solidão me abraçava. Eu fechei os olhos e vi minha vida passar diante de mim, como um filme. A menina sonhadora, a noiva apaixonada, a mãe feliz. E agora? O que tinha sobrado? Parecia que eu não era mais nada. As lágrimas voltaram, quentes e abundantes, e eu me senti no fundo do poço. Foi ali, naquele momento de completa e absoluta desolação, que algo se acendeu. Não foi uma luz brilhante, mas uma faísca, bem lá no fundo da minha alma, que dizia: basta. Isso não pode ser o seu fim. Foi no fundo do poço, meus queridos, que a gente encontra força para pular. Lembro daquela madrugada, quando eu estava desolada na cadeira de balanço, sentindo o peso do mundo nas minhas costas. O choro tinha secado, e no lugar da dor aguda, veio uma espécie de dormência, um cansaço profundo. Eu olhava para o Gabriel, que dormia tranquilamente no berço, o rostinho sereno, e me perguntava: que futuro eu estava construindo para ele? Um futuro onde a mãe dele era uma mulher quebrada, amargurada, com o olhar perdido? A imagem de mim mesma, pálida, magra, com os olhos sem brilho, me assustou. Eu não era aquela mulher. Eu não queria ser aquela mulher. A faísca que se acendeu dentro de mim não era de raiva, nem de vingança. Era de pura e simples dignidade. Eu tinha que me reerguer por mim, pelo meu filho, pela Emília que um dia sonhou em ser professora, em levar luz para os outros. Minha mãe sempre dizia que a gente só conhece a força que tem quando a vida nos coloca de joelhos. E eu estava de joelhos, sim, mas não derrotada. Estava pronta para me levantar. A primeira coisa que fiz foi conversar com meus pais. Chamei-os para a sala, numa tarde de domingo, com o sol entrando pela janela e esquentando o ambiente. Mãe, pai, eu disse, com a voz embargada, mas firme, eu não aguento mais viver assim. Eu preciso mudar. Eu preciso me levantar. Minha mãe me abraçou forte, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, as mãos enrugadas de carinho no meu cabelo. Meu pai me olhou com orgulho, os olhos marejados, e me disse: conte com a gente, minha filha. A gente tá aqui para tudo. O apoio deles, a confiança que eles depositavam em mim, foi um bálsamo para minha alma. Eu sabia que não estava sozinha nessa jornada. A decisão de recomeçar não foi fácil, nem imediata. Primeiro, precisei cortar o mal pela raiz. Procurei Manuel. Encontrei-o na casa da Mariana, como eu já esperava. Pedi para conversar com ele a sós, e ele, a contragosto, me recebeu na calçada. Não foi um encontro de gritos e discussões. Foi um encontro de verdades. Eu olhei nos olhos dele, olhos que um dia me prometeram um futuro, e disse com a voz calma, mas carregada de uma força que eu não sabia que tinha: Manuel, eu vim aqui para te dizer que eu não te quero mais na minha vida. Eu não mereço ser tratada assim, e o Gabriel não merece um pai que o abandona. Eu quero o divórcio. Ele ficou pálido. Tentou argumentar, dizer que eu estava exagerando, que a gente podia conversar. Mas eu não dei ouvidos. Não há mais o que conversar, Manuel. O que você fez não tem perdão. Eu quero a minha liberdade de volta, e a liberdade do meu filho. Eu me lembro do olhar dele, um misto de surpresa e, talvez, um lampejo de arrependimento. Mas já era tarde. Aquele era o fim de uma era, o começo de uma nova. Eu estabeleci que ele deveria pagar a pensão alimentícia para o Gabriel, e que eu não queria mais nada dele. Eu queria me erguer com as minhas próprias pernas. O processo de divórcio, no interior dos anos 70, não era simples. Envolvia o padre, os advogados, a vergonha. Mas eu estava decidida. Contei com a ajuda do seu Joaquim, um amigo da família que era escrivão e me orientou com os papéis. Foi demorado, burocrático, mas eu não desisti. Cada passo em direção à liberdade era uma vitória.
E quando o papel do divórcio finalmente chegou, assinado, carimbado, eu senti um alívio imenso. Não era mais a mulher abandonada, era Emília, livre para recomeçar. O próximo passo foi mais prático. Eu precisava de dinheiro para o sustento do Gabriel e para casa. Minha mãe me ensinou a bordar desde cedo, e eu sempre tive habilidade com agulha e linha. Resolvi transformar isso em uma fonte de renda. Mas não seria um bordado qualquer. Eu queria fazer algo diferente, algo que as mulheres da cidade não estivessem acostumadas a ver. Passei a noite em claro, desenhando modelos, pensando em cores, em texturas. Lembrei das revistas que eu lia na biblioteca, das imagens de moda que eu via por lá. No dia seguinte, fui até a única loja de tecidos da cidade, a do seu Antônio, um senhor simpático, de bigode grosso. Comprei uns retalhos de linho, algodão e umas linhas coloridas que eram difíceis de encontrar. Comecei a bordar panos de prato, toalhas de mesa, capas de almofada. Mas não eram bordados simples, de ponto cruz. Eu usava técnicas mais elaboradas, com desenhos de flores, pássaros, paisagens do cerrado, usando cores vibrantes, misturando texturas. O trabalho era minucioso, demorado, mas eu encontrava uma paz que há muito tempo não sentia. Aos poucos, as vizinhas começaram a notar a diferença. Que bordado mais bonito, Emília! Deu outra vida para essa toalha. Onde você aprendeu isso? Eu explicava que era minha própria criação, minha maneira de expressar o que eu sentia. Comecei a receber as primeiras encomendas. Primeiro, de panos de prato, depois, de toalhas de banho, lençóis e até vestidos. O boca a boca funcionou, e o meu trabalho começou a ser reconhecido. Eu trabalhava dia e noite, com Gabriel brincando ao meu lado, ou dormindo no berço. Cada ponto era uma oração, cada linha era um fio de esperança. O dinheiro que eu ganhava era pouco, mas me dava um fôlego. Podia comprar o leite do Gabriel, as frutas, o que ele precisava. Podia comprar meus próprios materiais, sem depender de ninguém. Aos poucos, fui recuperando a minha autoestima. A Emília, que antes se escondia, agora recebia as clientes com um sorriso, com a cabeça erguida. Eu estava criando algo, com as minhas próprias mãos, e isso me dava uma sensação de poder, de propósito. Mas o meu maior sonho, a minha paixão, sempre foi a educação. Eu não podia largar o meu sonho de ser professora. Então, nas poucas horas vagas que eu tinha, depois que o Gabriel dormia e que as encomendas estavam prontas, eu pegava meus livros. Estudava à luz da lamparina, repassava as matérias, fazia exercícios. Eu me preparava para a prova do magistério, que era o caminho para se tornar professora primária naquela época. Era um desafio enorme, pois eu tinha que conciliar o trabalho, os cuidados com Gabriel e os estudos. Mas a vontade de ensinar, de transformar vidas, era maior do que qualquer cansaço. Lembro de uma noite, o livro de história aberto no meu colo, o Gabriel dormindo profundamente, e eu sentindo o peso do mundo nas minhas costas. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas não era de tristeza. Era uma lágrima de cansaço, de superação. Eu sabia que a jornada seria longa e árdua, mas eu estava determinada a não desistir. Eu tinha um objetivo, um propósito, e isso me impulsionava para frente. A cada dia que passava, eu sentia que estava mais perto de realizar o meu sonho, de provar para mim mesma, e para o mundo, que eu era mais do que a mulher traída, a mulher abandonada. Eu era Emília, a mulher que se recusava a ser definida pelas suas quedas, mas sim pela sua capacidade de se levantar. A jornada rumo à minha independência e à realização do meu sonho de ser professora foi, meus queridos, um verdadeiro campo de batalha. Não foi um caminho florido, nem uma estrada asfaltada. Foi um atalho cheio de pedras, de espinhos, de lama e de sol a pino, desses que castigam a pele e a alma. A luta diária para conciliar as responsabilidades de mãe solteira, artesã e estudante era exaustiva. O primeiro obstáculo, o mais persistente, era o tempo. O tempo! Parecia que as 24 horas do dia não eram suficientes para caber tudo o que eu precisava fazer. Acordava antes do sol nascer, com o canto do galo. Preparava o café, arrumava a casa, cuidava do Gabriel, que na época era um furacãozinho de energia. Ele queria brincar, queria atenção, e eu precisava dar conta de tudo. Enquanto ele brincava no quintal, eu costurava, bordava, com a agulha voando nas minhas mãos. As encomendas vinham, e eu não podia me dar ao luxo de recusar nenhuma. Cada bordado era uma refeição a mais na mesa, um remédio para o Gabriel, um caderninho novo para meus estudos. Quando Gabriel dormia a sesta, ou à noite, depois que ele já estava no berço, era minha hora de estudar.
Eu pegava meus livros, as apostilas velhas que eu conseguia emprestadas, e mergulhava nos estudos. A luz da lamparina bruxuleava, o silêncio da casa era quebrado apenas pelo grilo no quintal e pelo som da minha própria respiração. Muitas vezes, o sono me vencia, e eu acordava com a cabeça caída sobre o livro, com a marca das letras no rosto. Mas bastava um olhar para o rosto do Gabriel, dormindo serenamente, para que a força voltasse. Ele era meu motor, a razão de eu não desistir. O cansaço físico era constante, uma dor que parecia se instalar nos meus ossos e músculos. As costas doíam de tanto ficar curvada sobre o bordado. As mãos ficavam calejadas da agulha. As noites mal dormidas me deixavam com olheiras profundas e a cabeça pesada. Lembro de um dia em que eu estava tão exausta que desmaiei na cozinha. Minha mãe, que estava me visitando, me socorreu. Ela me olhou com uma preocupação que apertou meu coração. Minha filha, você não pode se matar assim. Descanse um pouco. Mas eu sabia que não podia. A vida não me dava esse luxo. Além do cansaço, tinha o julgamento. O julgamento das pessoas. Por mais que eu tentasse ignorar, ele me atingia como pedras. A fofoca na cidade continuava. A Emília se faz de santa, mas quem sabe o que ela faz para se sustentar sozinha? Coitada, teve que virar costureira para dar conta do filho. Dizem que ela ainda chora pelo Manuel. As palavras maldosas me feriam, mas eu aprendi a transformá-las em combustível. Cada comentário negativo me impulsionava a provar para mim mesma, e para o mundo, que eu era mais do que as suas opiniões mesquinhas. O dinheiro era sempre um problema. As encomendas de bordado nem sempre eram suficientes para todas as despesas. Havia meses que a gente passava aperto. Eu economizava em tudo. Não comprava roupas novas, calçados. Comia o básico, para que o Gabriel pudesse ter o melhor. Uma vez, ele me pediu um brinquedo que viu na venda, um carrinho de madeira, e eu não tinha o dinheiro. Meu coração se apertou de uma forma que vocês não imaginam. Mas eu expliquei para ele, com carinho, que a gente precisava economizar, e que um dia eu compraria para ele. Ele, com a inocência de criança, aceitou. Aquilo me deu mais força ainda para lutar. A prova do magistério era um bicho de 7 cabeças. O conteúdo era extenso, e eu não tinha como pagar um cursinho preparatório. Contava com a ajuda da dona Alzira, minha antiga professora. Ela me recebia na casa dela uma vez por semana, depois que eu deixava o Gabriel com a minha mãe, e me dava aulas particulares, me tirava dúvidas, me emprestava livros. Ela era um anjo na minha vida, uma luz no fim do túnel. Ela acreditava em mim, e isso era fundamental. Emília, você tem um talento nato para ensinar. Não desista do seu sonho, ela me dizia, e as palavras dela me davam ânimo para continuar. A preparação para a prova era intensa. Passava madrugadas em claro, estudando história, geografia, português, matemática. A minha cabeça latejava, mas eu não parava. Eu visualizei o dia em que eu estaria de frente para uma sala de aula, ensinando, transformando vidas. Aquela imagem me dava forças para seguir em frente. As dificuldades eram muitas, mas a minha vontade de vencer era maior. Finalmente, o dia da prova chegou. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. O sol forte castigava, e o ar estava denso de nervosismo. Eu fui para a escola onde seria a prova com o coração batendo forte, as mãos suadas. O Gabriel estava com minha mãe, e eu pedi a Deus para que me desse sabedoria e calma. A sala estava cheia de gente, jovens e mais velhos, todos com a mesma expressão de apreensão. Eu respirei fundo, rezei um Pai Nosso, e comecei a prova. As questões eram difíceis, exigiam muito conhecimento e raciocínio. Mas eu me lembrava das aulas da dona Alzira, dos livros que eu tinha devorado, das madrugadas de estudo. Eu respondia com segurança, com a certeza de quem se preparou. As semanas de espera pelo resultado foram uma agonia. A ansiedade me consumia, o sono não vinha. Eu rezava, pedia a Deus para que todo meu esforço não tivesse sido em vão. E quando a lista dos aprovados foi afixada no mural da prefeitura, eu fui lá com o coração na mão. Eu vi meu nome. Lá estava ele, Emília da Conceição Costa. Aprovada. Uma alegria imensa me invadiu. Eu gritei, chorei, abracei a dona Alzira, que estava ao meu lado. Era recompensa por tanto sacrifício, por tanta dor. Eu tinha conseguido. Eu tinha provado para mim mesma que eu era capaz. Aquele pedaço de papel, com meu nome escrito, era a materialização de um sonho que parecia impossível. Comecei a lecionar numa pequena escola rural, a Escola Municipal Olhos d'Água, a alguns quilômetros da cidade.
A escola era simples, com poucas salas, carteiras velhas e um quadro negro rachado. Mas para mim, era o meu palácio, o meu reino. As crianças, algumas de pés descalços, com os olhinhos brilhando de curiosidade, me recebiam com carinho. Eu me dedicava de corpo e alma a cada aula. Ensinava com paixão, com amor. Contava histórias, cantava músicas, desenhava no quadro. Eu queria que cada criança sentisse o mesmo amor pelos livros que eu sentia. Aos poucos, a minha reputação como professora foi crescendo. Os pais elogiavam meu método de ensino, diziam que seus filhos estavam aprendendo mais rápido, que estavam mais interessados. Eu me sentia útil, realizada. A cada sorriso de uma criança que aprendeu a ler, a cada olhar de uma criança que compreendeu um novo conceito, eu sentia que estava no caminho certo. Eu não era mais a mulher de antes, a que se lamentava pelos cantos. Eu era a professora Emília, a que transformava vidas, a que levava luz para o futuro. A cada dia, eu sentia que estava construindo uma nova história, uma história de superação e de propósito. Aquele era o meu legado, a minha resposta para todos os que duvidaram de mim. Os anos se passaram, meus queridos, como as águas do rio que corre e nunca volta. O pequeno Gabriel cresceu, virou um rapaz forte e inteligente. E a professora Emília, a mulher que um dia foi humilhada e desacreditada, se tornou um pilar na comunidade de Caldas Novas. Minha vida profissional floresceu. Eu continuei na Escola Municipal Olhos d'Água, e com o tempo, minha dedicação e meu método de ensino inovador chamaram a atenção da Secretaria de Educação. Lembro do dia em que o secretário de Educação, Dr. Carvalho, um homem sisudo, mas de um coração bom, me chamou em seu gabinete. Ele me ofereceu a coordenação pedagógica da escola, uma posição de maior responsabilidade, onde eu poderia implementar minhas ideias em larga escala. Aceitei o desafio com o coração transbordando de gratidão e orgulho. Ali, tive a oportunidade de treinar outros professores, de desenvolver novos projetos, de lutar por melhorias na infraestrutura da escola. Eu conseguia ônibus para as crianças que moravam mais longe, merenda melhor, material didático. Cada vitória era uma alegria imensa, a certeza de que eu estava contribuindo para um futuro melhor para aquelas crianças. Depois de alguns anos, fui convidada a coordenar o programa de alfabetização de adultos da cidade, o Educar para Viver. Essa, para mim, foi uma das maiores realizações da minha vida. Ver a emoção no rosto de um idoso que, pela primeira vez, conseguia escrever seu próprio nome, ou ler a Bíblia, era algo indescritível. Muitos deles eram meus ex-alunos, pais e mães de alunos, que agora, velhinhos, tinham a chance de realizar um sonho. Eu me dedicava de corpo e alma, e o programa se tornou um sucesso, referência em outras cidades da região. A gente fazia festas de formatura para os alunos, com direito a diploma e discurso. Eu via nos olhos deles a mesma centelha de esperança que um dia se acendeu em mim. Meu nome, Emília da Conceição Costa, deixou de ser associado à mulher do Manuel ou à traída. Agora, eu era a professora Emília, a educadora, a mulher que lutava por uma educação de qualidade para todos. Eu recebia homenagens, discursava em eventos e era consultada em questões pedagógicas. Me sentia reconhecida, respeitada. Não pela posição ou pelos títulos, mas pelo impacto que eu estava gerando na vida das pessoas. O que antes era vergonha, se transformou em orgulho. E o Gabriel, meus queridos? Ah, o Gabriel! Ele foi o meu maior presente, a minha maior motivação. Ele cresceu vendo a minha luta, a minha dedicação. Ele se tornou um menino estudioso, dedicado, com um coração enorme. Sempre me ajudava em casa, me acompanhava nas minhas idas à escola e me apoiava em cada novo projeto. Eu ensinei a ele, desde cedo, a importância do trabalho, da honestidade, da compaixão. Ensinei a ele que a vida nem sempre é justa, mas que a gente sempre pode escolher como reagir aos desafios. Ele se formou em engenharia agronômica, na capital. Quando ele voltou para Caldas Novas, me surpreendeu com a notícia de que queria montar uma cooperativa de pequenos agricultores da região, para ajudá-los a melhorar a produção e a comercializar seus produtos de forma justa. Era um projeto lindo, que unia o conhecimento dele com a paixão pela terra, um reflexo dos valores que ele aprendeu com o avô José. Eu o apoiei com todo o meu coração, e o vi se tornar um líder comunitário respeitado, um homem que fazia diferença. Um dia, Gabriel me chamou para um jantar especial. Ele tinha preparado tudo, minha galinhada favorita, suco de caju, e até um pudim de leite, que ele sabia que eu amava. A mesa estava posta com carinho, flores do campo no centro.
Depois do jantar, ele me olhou com aqueles olhos claros, que eram tão parecidos com os do pai, mas que agora carregavam a profundidade e a doçura que Manuel nunca teve. Ele se levantou, me pegou pela mão e disse com a voz embargada: Mãe, eu te chamei aqui hoje porque eu preciso te agradecer. Agradecer por cada sacrifício, por cada noite em claro, por cada lágrima que você derramou por mim. Eu sei de tudo que você passou, de toda a humilhação, da dor que você sentiu. Mas você nunca desistiu. Você me criou sozinha, me deu amor, educação, valores. Você me ensinou a ser um homem de caráter, a lutar pelos meus sonhos. Você é a mulher mais forte que eu conheço, a minha inspiração. Tudo o que eu sou hoje, eu devo a você. E eu te amo, mãe. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma felicidade plena. Eu o abracei forte, sentindo o calor do seu corpo, o cheiro dele, o meu filho. Naquele abraço, eu senti que todas as dores, todas as humilhações, todos os sacrifícios tinham valido a pena. Eu tinha cumprido a minha missão, e o maior prêmio era ver o homem maravilhoso que ele se tornou. E Manuel, vocês devem estar se perguntando: o que aconteceu com ele? Ele nunca mais me procurou, nem ao Gabriel. Ouvi dizer, por alto, que ele se casou com a Mariana, teve outros filhos, e que a vida dele não foi muito fácil. Parece que a Mariana o abandonou depois de um tempo, e ele passou por muitas dificuldades financeiras. Não sei dos detalhes, e nem fiz questão de saber. A verdade é que a minha vida seguiu em frente, e ele ficou para trás, um capítulo doloroso, mas necessário para minha transformação. Não sinto raiva, nem ressentimento. Apenas a certeza de que a vida, meus queridos, é um grande mestre, e que cada escolha tem sua consequência. Eu desejei a ele, do fundo do coração, que ele encontrasse a paz que ele nunca soube valorizar. O final da minha história não foi abrir um ateliê de costura, como um clichê de novela. Meu destino foi muito mais grandioso, muito mais transformador. Eu me tornei uma educadora, uma mulher que dedicou a vida a construir pontes, a plantar sementes de conhecimento, a iluminar mentes. Eu, que um dia me senti apagada, me tornei uma luz para muitos. Eu, que um dia me senti sozinha, me vi rodeada de amor e de reconhecimento. E essa, meus queridos, é a maior das vitórias. Meus queridos, se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a dor, por mais cruel que ela seja, pode ser um trampolim para o crescimento. Quando Manuel me deixou, e a cidade inteira me virou as costas, eu pensei que o meu mundo tinha acabado. Eu me vi no fundo do poço, sem forças para respirar, com a alma em frangalhos. A vergonha era um manto pesado que me sufocava, e eu cheguei a duvidar da minha própria existência. Mas a chama da dignidade, acesa pelo amor incondicional ao meu filho, me deu um novo fôlego. Eu precisei me despir de todas as expectativas, de todos os clichês, de todas as convenções sociais que me prendiam. Eu tive que olhar para dentro de mim mesma e descobrir a mulher forte, resiliente e capaz que eu sempre fui, mas que estava escondida sob camadas de tristeza e medo. Não foi fácil, meus queridos. A jornada foi árdua, cheia de noites sem dormir, de apertos financeiros, de olhares de julgamento. Mas cada obstáculo superado era um degrau a mais na escada da minha própria libertação. Aprendi que o perdão, o verdadeiro perdão, não é para o outro, mas para a gente mesmo. Perdoar não é esquecer, é se libertar. Eu me libertei do peso do rancor, da amargura, e pude seguir em frente com o coração leve, com a alma em paz. Descobri que a felicidade não está em ter alguém ao seu lado, mas em se bastar, em se amar, em se respeitar. A minha felicidade não dependia mais de Manuel, nem de ninguém. Ela brotava de dentro de mim, da minha capacidade de amar, de cuidar, de ensinar, de transformar. E o Gabriel, meu filho, foi o meu maior professor. Ele me ensinou a amar sem reservas, a lutar com todas as forças, a encontrar alegria nas coisas mais simples da vida. Ele me mostrou que a maior riqueza não é o ouro, nem a prata, mas o amor verdadeiro, a família, os laços que nos unem. A nossa história, a minha e a dele, não é uma história de derrota, mas de uma vitória imensa. Uma vitória que eu não teria alcançado se não tivesse passado por tudo que passei. Então, meus queridos, se vocês estão passando por um momento difícil, por uma dor que parece insuportável, não desistam. Olhem para dentro de vocês, encontrem a sua força, a sua dignidade. Permitam-se chorar, sim, mas depois levantem a cabeça e sigam em frente. A vida é um presente, e cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de escrever uma nova história, de ser a sua própria heroína. Eu me tornei a professora Emília, a educadora, a mulher que acredita no poder da transformação.
E essa é a minha maior glória. Não um final de conto de fadas, mas um final real, verdadeiro, impactante. Um final que me ensinou que a vida pode nos derrubar, sim, mas que a gente sempre pode escolher como se levantar. E que, às vezes, a maior bênção disfarçada é o fim de algo que não era para ser, para que algo muito maior e melhor possa começar. Eu queria agradecer de coração a cada um de vocês que me ouviu até o final. Pela paciência, pelo carinho, pela confiança. Espero que a minha história sirva de inspiração para que vocês nunca desistam dos seus sonhos e para que acreditem na força que existe dentro de cada um de nós. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima história. Que Deus abençoe a todos.